Fala Fogão, tá começando a primeira edição da Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 3 de julho. Hoje tem Botafogo. A partir das 19 horas, na Arena Pantanal, pela 14ª rodada, o Glorioso encara a equipe do Cuiabá. Uma equipe que começou muito mal o Campeonato Brasileiro, é verdade, mas que mudou completamente esse cenário. Aquela equipe fragilizada, que perdeu jogos seguidos, não marcava nenhum gol sequer, esse time já não existe mais. O Petit conseguiu arrumar a equipe do Cuiabá e nos últimos 5 jogos eles não saíram derrotados. O Botafogo, por sua vez, está no momento de oscilação. 2 empates, 1 derrota, 1 vitória. Embora o mês de junho tenha sido positivo no cenário macro, com 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 66% de aproveitamento, que é um aproveitamento de equipe que briga pelo topo da tabela, a realidade é que nesse recorte recente, o time do Botafogo ele deixou pontos valiosos pelo caminho. E a gente precisa virar essa chave o quanto antes. Nesse mês de julho, já disse aqui, é um mês de afirmação na briga pelo título. É um mês para você mostrar para os seus principais concorrentes que eu estou aqui e por aqui permanecerei. A gente vai encarar nesse mês de julho, além do Cuiabá na noite de hoje, também o Atlético Mineiro, Vitória, Palmeiras, dia 17 de julho, ocasião em que o Alan e o Igor Jesus poderão fazer as suas estreias. Isso é um ponto importante, a gente vai contar com mais atletas nessa ocasião. Depois você tem o Internacional, o São Paulo e o Cruzeiro. Tudo isso pelo Campeonato Brasileiro. E perceba que são grandes duelos, né? Contra equipes que estão buscando aí entrar no G6, G4, querendo brigar pelo topo da tabela. Então é um mês de afirmação. O Botafogo precisa virar essa chave hoje, justamente para somar mais 3 pontos, garantir o seu lugar dentro do G4, mais uma rodada, porque a gente vai ter o seguinte cenário nessa 14ª rodada do Brasileirão. O Flamengo visita o Atlético Mineiro. Em outros tempos, eu até diria que o Atlético Mineiro seria ligeiramente favorito, porque joga em casa e tal, mas nesse Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, o Galo não está conseguindo se impor. A verdade é essa. Então, o Flamengo, que vem num bom momento, é ligeiramente favorito. Grêmio recebendo o Palmeiras. O Grêmio vivendo toda essa dificuldade, não jogando na sua casa e tudo mais, mesmo sendo no Rio Grande do Sul esse confronto, o Palmeiras também é ligeiramente favorito, não dá para negar. Não seria surpresa se Flamengo e Palmeiras vencessem nessa rodada. A mesma coisa vale para o Bahia na Fonte Nova contra o Juventude. Primeiro que o Bahia está 100% jogando em casa, o Bahia está fazendo a mesma coisa que o Botafogo fez em 2023, jogando nos seus domínios, e o Juventude fora de casa não arruma nada contra ninguém. Até aqui no Campeonato Brasileiro é isso que tem acontecido. Então a gente pode ter uma rodada onde Flamengo, Palmeiras e Bahia vencem seus confrontos e, portanto, o Botafogo precisa vencer também, para poder se manter ali sempre perto do topo da tabela. Você ainda vai ter o duelo de G6, Atlético Paranaense contra São Paulo, 5º e 6º colocado respectivamente. O Cruzeiro visita o Criciúma que vem tirando ponto de grandes equipes, a verdade é essa. Tirou ponto do Atlético Mineiro, tirou ponto do Botafogo, tirou ponto do Internacional. E agora contra o Cruzeiro, jogando em casa, tem mais uma possibilidade. Cruzeiro que tem um jogo a menos. E o Cruzeiro vai contar com várias novas peças nessa segunda janela. A tendência é o time do Cruzeiro se fortalecer e conseguir brigar realmente na parte de cima, tentando chegar ali no topo. E por conta desse jogo a menos, o Cruzeiro poderia, neste momento, estar ali no G6. Então é uma equipe que a gente tem que ficar de olho sim, tá? Além disso, você tem o Fortaleza contra o Vasco em São Januário. Fortaleza tem 20 pontos. Vencendo vai a 23. A mesma coisa o Cruzeiro, vencendo vai a 23. Então você tem várias equipes que nessa rodada podem se aproximar do Botafogo caso a gente não conquiste um bom resultado. Para conseguir esse bom resultado, Arthur Jorge e seus comandados, claro, em primeiro lugar tem que ter muita atenção e muita concentração. Mas o plano de jogo para esse confronto precisa ser muito bem montado. Afinal de contas, jogando fora de casa, o Botafogo precisa voltar a vencer. É vencer de modo geral, mas fora de casa também, né? Esse vacilo que a gente deu contra o Vasco, cara, mais pro fim do jogo, ter tomado esse gol de empate, assim, cara, eu não digeri até agora, sabe? Porque a vitória no Clássico estava ali na nossa mão. Não é que o Botafogo tenha jogado pra caramba, não sei o quê, não era o caso. Mas no momento que você faz 1-0 no Clássico, você não pode pecar no detalhe. E o Botafogo deixou isso acontecer. Então, contra o Cuiabá, a gente tem que estar 100% focado, do começo ao fim, porque nosso time é forte, é qualificado, mas tem as suas dificuldades pelas ausências. O Tietchan, por exemplo, não viajou com a delegação. O Damian Soares suspenso, vai dar lugar ao Matheus Ponte. Inclusive, o Botafogo deve ir a campo com John, Damian Soares, Alter, Bastos,
dá para imaginar o Cuiabano ou o Marçal? Coloca essa dúvida aí. No meio de campo, eu estou imaginando que ele vai com Gregory e Marlon, Luiz Henrique de um lado. Será que é Romero ou Júnior Santos na ponta esquerda? Pelo lado na ponta esquerda é modo de falar, né? Porque o Arthur Jorge ele joga num 4-4-2, onde os jogadores liberados acabam fechando. Será que vai ser o Romero ali pela esquerda, com o Júnior Santos fazendo dupla com o Tiquinho? Ou o Júnior Santos vai para a esquerda com o Eduardo fazendo dupla com o Tiquinho? São algumas as possibilidades, não dá para a gente cravar, só teremos certeza absoluta quando chegar ali 1 hora antes do confronto, que aí a gente vai saber qual é o 11 inicial do Botafogo para esse confronto. Mas fato é noite de vitória. Precisa ser noite de vitória. Se você quer mostrar, nesse mês de julho, que você vai brigar pelo topo da tabela, então, para começo de conversa, é vencer o Cuiabá. Porque o campeonato do Cuiabá não é o campeonato do Botafogo. O campeonato do Cuiabá é para tentar ficar ali no meio da tabela, pegar uma vaga de Sul-Americana, e o campeonato do Botafogo é outro. Então, são nesses confrontos que você precisa dar uma resposta, que você precisa mostrar. Estou aqui para brigar pela liderança. E nessa 14ª rodada é o que eu espero que aconteça, assim como você, logicamente. Fogão, qual é o seu palpite para esse confronto? O que você acha que vai acontecer? Tu tá na esperança do Botafogo fazer uma grande partida, conseguir uma vitória muito importante? Eu espero que sim. Nós abrimos a rodada, então a nossa vitória acaba jogando mais pressão para cima dos outros adversários. Botafogo, faz a sua parte, vença e depois a gente vê o que acontece na sequência dessa 14ª rodada. Daqui a pouquinho eu tô de volta com mais conteúdo aqui no canal. A gente vai ter o Fala Fogão Shorts, a resenha da hora do almoço e o pós-jogo. Radar Alvinegro, 2ª edição. Sinceramente, só se tiver alguma notícia ali muito importante que a gente não tenha como esperar. Mas o provável, como horário do jogo do Botafogo é às 7 da noite, é que a gente tenha o pós-jogo substituindo o Radar Alvinegro, 2ª edição. Beleza? Aguardo vocês em todos os conteúdos, porque a participação de vocês aqui é absolutamente fundamental. Por hora é só, estou indo nessa, deixa o seu like, inscreva-se. Fui, valeu!